pedindo, Pai, que venha fazer a introdução natural, Querido, que a partir de agora ele seja tornado, Querido, que seja o instrumento do Senhor a falar aos nossos corações nessa noite, Querido, em nome de Jesus, da sabedoria, da discernimento a Ele, da ousadia e creidez, Querido, para que Ele possa buscar a palavra, Querido, para que o teu propósito desse mundo nessa noite, Querido, e assim nós oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, que cremos, amém, pode o Senhor. Glória a Deus. Amém. Mateus capítulo 16. Versículo 23. Todos acharam? Coloquei no grupo mais cedo e até coloquei o tema. O tema de hoje é Pedra de Tropeço ou Rocha de Cristo. Mas antes de Mateus 16, 23, mas antes de nós começarmos a ministração, eu tenho um pedido dos irmãos. A partir de agora, por favor, encarecidamente, não deixe no celular, não fique conversando. A palavra do Senhor fala em Eclesiastes, capítulo 5, que a gente tem que matar o nosso pé na casa do Senhor. A gente está atento, não está andando, a gente precisa aprender. Agora o Senhor disse que há tempo de tudo, né? Tempo de comer, tempo de plantar, tempo de comer. E esse agora é o tempo de nós escutar o pensamento do Senhor pelas suas vidas. Ele que nos resgatou de nós mesmos, e estamos aqui para aprender algo mais do Senhor. Mateus, capítulo 16, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Pode ser sentado. Glória a Deus. Imagine você escutar isso da boca de Deus. Imagine você escutar isso na voz do seu Senhor falando para você: Para trás de mim, Satanás. Pesado, né? E você começa a refletir. Imagina você conhecer Jesus. Ele faz o que já fez na sua vida. E do meio do fim, da sua caminhada, você começa a menosprezar Ele. Imagine você menosprezando o Senhor. Imagine você esconder a palavra que Ele está te abrindo. Imagine você esconder tudo que Ele já te revelado. Vou explicar melhor. Quando o Senhor começa a repreender Pedro, que estava sendo usado por Satanás, que queria impedir o propósito do Senhor, muitas das vezes nós também fazemos isso. Quando Deus dá o nosso coração para a gente evangelizar, quando a gente precisa falar algo para alguém, ou quando a gente simplesmente precisa abrir nossa boca e orar de joelhos. Porque todo dia, toda semana, a gente vem aqui na casa do Senhor e Ele derrama bênçãos sem medida na nossa vida. São mensagens inspiradas por Deus. E o Senhor usa nós como
no vácuo dele. E muitas das vezes a gente estuda, é uma mensagem tremenda, uma mensagem que nos impulsiona, mas quando a gente passa por aquele portão, por aquela porta, parece que não faz sentido. Parece que tudo que a gente estudou aqui, parece que era só uma roda de conversa de pessoas. Parece que você não estava no lugar, parece que a gente não estava na casa do Senhor escutando a palavra de arrependimento. Quando eu escutei esse versículo falar no meu coração, eu me senti mal. Porque com certeza o Senhor fala comigo no meu cotidiano. E às vezes eu acho que é minha mente. E logo depois eu me arrependo. Senhor, me perdoa, é para me falar. E às vezes a gente acha que precisa enfeitar a palavra, precisa falar com coisas estranhas, achar que Deus só vai te usar quando você começar a meditar ou quando você estiver totalmente inspirado. Quando você se acorda, a inspiração já está com você. Quando você se levanta do seu trono, da sua rede, a inspiração de Jesus já está com você. Como nós já muitas vezes, irmãos, todos nós vamos dormir à noite, ou quando a gente vai dormir, estudar nas palavras de parecer, a gente não sabe o que vai se acordar. É tão rápido que você cochila e você já se acorda, já está mentindo. Você nem vê a hora passar. E quando a gente se acorda, é a inspiração do Senhor falando conosco. Mais uma vez eu quero te usar. Mais uma vez você tem a oportunidade de falar do meu amor. Mais uma vez você tem a oportunidade de me buscar. Não precisa você tirar a poeira da Bíblia para vir na casa de Deus e escutar uma palavra de arrependimento, uma palavra de crescimento espiritual. Isso aqui para nós é para ser como uma escola. Você vem, aprende e vai praticar na rua. Para nós que já estão avançados, entre aspas, isso aqui é um quartel. Você vê, se fortalece e vai para as armaduras, enfrentar o diabo lá fora. Essa mensagem que nós precisamos de entender a profundidade da explicação do Senhor aqui para nós, é para nós meditar nela. Essa vocês que abram lá em Lucas, capítulo 22, versículo 54. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 54. Então prenderam Jesus e levaram e fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância, mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram na beira dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada viu, sentado ali, à luz do fogo e olhando fixamente ao seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Pouco depois o homem também o viu e afirmou: tu também és um dele. Mas Pedro o contradisse: homem, não, eu sou. 59. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem identificou-se, com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é Galileu. E ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que está falando. E falando ele ainda, quando o galo cantou. Uma palavra tão tremenda que todos os dias fala com a gente. Muitas das vezes alguns irmãos postam versículos nos grupos
vem do trono, sai dessa palavra, e muitas das vezes a gente só abre o vídeo, mas não compra. Muitas das vezes a gente só olha, enxerga aquela comida tão saborosa, mas a gente não pretende mastigar e engolir. Por que, irmãos, isso acontece com a gente? Todos os dias a gente tem escolha de falar com o Senhor ou não. Todos os dias a gente tem escolha de pegar o celular ou não. Todos os dias a gente tem escolha de falar com alguém, inspirado por Deus ou não. E quando a gente não faz, quando a gente não obedece, a gente está negando a própria palavra dele. E nós vivemos cheios. Uma palavra que acontece quando a gente era um ouro, e hoje a gente tem a vida transformada por ele. Uma palavra que um dia chegou até nós por alguém, e de alguma forma entrou, penetrou entre a alma e o espírito, no lugar mais profundo que a gente explodia. Mas ele não olhou para isso, ele confrontou até nós mesmos, e conseguiu nos trazer para a casa dele. E conseguiu transformar nossas vidas em outras vidas. E conseguiu moldar nós em novas pessoas. Mas enquanto os outros, porque eles não têm essa oportunidade de receber uma palavra? Porque eu falei para vocês agora. Muitas das vezes a gente vem, escuta a palavra, às vezes até olha em arrependimento, mas não pretende dividir a palavra. Qual é a pessoa apegada? Quem precisa ficar apto a entender a profundidade da graça? Quem será que Jesus escolhe para falar do amor dele lá fora? Por que a gente não vive cheio do Senhor? Porque muitas pessoas que a gente convida não veem para Deus. Porque as pessoas que estão ao nosso redor não conhecem essa palavra que tanto nos impulsiona a ser melhores. Parece que é uma mensagem dura, né? E realmente é isso. Quando nós temos ouvido uma comunhão com o Senhor, a gente não olha medidas, a gente não se importa com o que tem que fazer em casa ou onde é preciso. O nosso intuito é de vir à igreja, ou muitas das vezes falar com o Senhor, e muitas das vezes sem vontade mesmo, sem vontade mesmo. Quando a gente entra de verdade no nosso Senhor, a gente entende e a gente compreende de tudo que a gente já passou na vida para hoje ter uma vida em Cristo. A gente não fica, mesmo que a gente tenha vergonha, mesmo que a gente tenha fazeres, mesmo que nós colocamos o nosso coração e a gente entende e sabe de verdade que é um discurso que a gente usa. A gente acha que não, mas isso a gente não engana. E todos nós estamos aqui sabendo que o mundo está cada vez pior. Mas hoje eu não escuto, porque ele não conhece isso. Eles não conhecem essa mensagem. Mas e vocês? Que todo dia tem a oportunidade de pregar na casa. Em Mateus 14:30 diz assim: mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo do campo, dizendo: Senhor, salva. Essa passagem a gente já conhece, onde Pedro caminhava sobre as águas e ele começa a afundar quando ele olha para a tempestade. Como que alguém afunda perante o Senhor Jesus? Como que alguém começa a recuar, olhando fixamente para ele? Por que muitas vezes a gente não acredita na inspiração que Deus tem para nós? Por quê?
Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Imagina você conhecer a palavra e saber que ela tem poder na vida de todas as pessoas que você falar. E pelo contrário, muitas das vezes não falar com amor, mas vir apelativamente, querendo confrontar a pessoa. Ao invés de salvar, vai se cortar. Ao invés de trazer a pessoa para a igreja, ao invés de mostrar para ela que até o saleiro ela precisa se alimentar dos fatos de Deus, dos fatos de Jesus. E muitas das vezes usar a palavra para derrubar alguém. Por quê? A palavra do Senhor é uma arma. O nosso intuito é trazer gente para Jesus. Um dia eles voltam para nós fazer para Ele. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa buscar mais que isso. Mas não é fundamental, não. É quando você está no seu quarto, não tem ninguém vendo, ninguém sabe o que a gente faz sozinho. E eu sei, eu sabe. E às vezes a gente finge que é. A gente acha que a gente está sozinho. Em Atos 10, 13, diz assim: e foi dirigido a voz de Deus, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Imagine Jesus chamando você para falar de jeito dele. Ou uma pessoa que você conhece que tem uma enfermidade, de verdade, mostrar cura para ela. E o Senhor mostra detalhe por detalhe, mostra um capítulo, versículo, inspiração, uma motivação para você fazer algo para alguém. E você diz de maneira nenhuma, porque acha que a sua mente está falando com você. Eu sei que muitos aqui, eu também já falei isso no começo. Hoje eu acordei com o Espírito de Pedro, ninguém me toca. Quantos de nós não falou isso? Não, hoje eu tenho igual Pedro. Ah, eu não cheguei para mim não. Bom dia para outra pessoa, bom dia não. Quantas vezes a gente não usa essa desculpa? Não, hoje o Espírito de Pedro está em mim. Hoje o Espírito de Pedro se pousou em mim aqui. Eu não quero nem sair de casa. Eu já falei isso. Muito antes falei. E eu comecei a meditar nessa palavra. Tem gente que não sabe bem, né? Tem gente que deve ser de Pedro. Pedro não era errado. Pedro afirmou. Pedro rejeitou que Deus mostrou para ele. Pedro que se pediu chamado do Senhor. Pedro não disse que Jesus fosse a cruz. O próprio Senhor Jesus olha para ele e diz: tu és perto de acontecer. E Pedro não era crente. Não é para você preparar um vídeo. Não é para quem conhece. É para quem já conhece. Mas não tem obedecer. O pastor está aí. É para quem já entende a mensagem. É para quem já se sente inspirado. É para quem já teve conquistas deles. E eu não falo material. Espiritual mesmo, de nós. Estamos melhores pessoas. E a gente já fez isso, a gente se tornou melhores. Já tem alguma coisa dentro da gente. A gente não é mais o mesmo. A gente não faz mais as mesmas coisas. As práticas que fazem sentido em nós não tem mais efeito. A gente não está mais, eu não estou mais nos bares, no carcolante, eu não estou mais lá. Você tem você em outros lugares. Talvez em outros lugares. E também é do mundo. Mas a gente não está mais lá. E você vai se engrandecer em Jesus. E você está mais se engrandecer em Jesus.
versículo 9 diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? A mesma mensagem que eu falei um pouco, mas é um pouco diferente agora. Quando Jesus olha para Pedro, ele está voltando sobre as águas. E Jesus fala assim: homem de pequena fé. Mas espera aí, a fé de Pedro era pequena, mas ele estava com fé. E os outros 11? Mudou ele agora. Peraí, os outros 11 não tinha fé não, né? Porque Pedro foi o único que andou sobre as águas. Foi o único que teve pequena fé, mas teve fé. E esse é o espírito de Pedro. Espírito de avançar. Parece que a gente só olha ele, né? Parece que a gente só olha com um lado errado do irmão e começa a falar da direita do irmão, o irmão é assim, porque meu irmão faz isso. Rapaz, eu falei assim, o irmão fez isso. Peraí, não tem só lá. Pedro não tinha só estado errado. Pedro acreditava. Pedro era impulsionado pelo Espírito. Em Atos capítulo 5 diz assim: de sorte que transformaram os enfermos, para as ruas, e os punham em leito e magos, para que ao menos a sombra de Pedro, quando estes passassem, cobrisse alguns deles e fossem curados. Em Atos capítulo 5, versículo 15, até antes do capítulo 5, fala que Pedro, aquele pescador, estava tão inspirado que as pessoas passavam pela sombra dele. Tinha pessoas que estavam endemoniadas. O texto fala das cidades vizinhas iam somente por passar sobre o nome. E eram curados. Demônio era expulso. Em Atos 12, 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu a luz, e tomando a Pedro ao lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Nesse momento, Herodes tinha prendido Pedro, e as dele estavam clamando para Deus fazer algo tremendo com Pedro. E Pedro estava dormindo nesse texto. E veio a Pedro um anjo do Senhor e tocou em Pedro. Quando tocou em Pedro, quando ele levantar, automaticamente as algemas caíram. As correntes que estavam nos seus pés foram soltadas sozinhos. Pegaram Pedro, prenderam Pedro. E muitas vezes o nosso cotidiano, as pessoas que a gente está ao nosso redor querem fazer isso com a gente, querem nos prender, querem nos diminuir, querem fazer o que a gente não acredita, querem que a gente duvide da nossa capacidade de Deus. Mas assim como o anjo do Senhor chegou até Pedro e tirou as algemas, sabe o que Deus quer dizer mais? As pessoas podem até te prender, mas eu, o Senhor, te solto e te levo no lugar da vergonha que você passou, é o mesmo lugar da vitória. Pedro saiu andando. Nenhuma das pessoas que estavam lá conseguiram ver. Ele ficou invisível. Dá para nós sentar ali. E ele saiu por porta da frente. O mesmo lugar que foi preso. E o mesmo lugar que Jesus foi criado. Esse tem vergonha. É o mesmo lugar que Jesus quer nos usar. Eu não. Antigamente eu achava que eu precisava me mudar daqui para me ser uma pessoa melhor. Porque se eu for na minha vida do meu passado, talvez você não tenha duvidado pelo seu crente, ou já aceitei Jesus. Mas esse Jesus fala para ele: no mesmo lugar que tu passou vergonha, é o mesmo lugar
fica aí, falar para nós mesmos. Falar para nós mesmos. O mesmo homem que blasfemou contra Jesus, depois foi usado por ele para sair de mãos abertas. Esse é Pedro. Aí eu te pergunto agora, quem está com o espírito de Pedro? Ei, hoje eu acordei com o espírito de Pedro. Ah, é? Está dando suas águas? Está tão abençoado que as pessoas estão sendo curadas pela pessoa? Ei, o que é o espírito de Pedro? Eu quero esse espírito de Pedro. Mais crendo, não mais duvidando, mais acreditando, não mais querendo me calar, mais querendo ir para frente, sempre para frente, sempre para frente. Esse é o espírito de Deus. Porque muitas vezes ele até duvidava, ou muitas vezes ele tinha pequena fé, mas mesmo assim ele ia, mesmo assim ele aceitava Jesus. Mesmo assim, ele entendeu a profundidade do que Jesus fez na vida dele. Esse era Pedro. Mudou tudo, minha expectativa de Pedro. Eu acho que ninguém vai falar mais que Deus precisa de Pedro, não. Ou se falar a inspiração que Pedro fez. E muitas vezes a gente pode se perguntar por que aqueles homens faziam tantos milagres, eram tão usados por Deus, porque hoje em dia não tem mais. Parece que é uma dúvida sem sentido, mas vamos lá para a prática. Está acontecendo alguma coisa? Porque se não está acontecendo alguma coisa, tem algo errado. A mesma palavra que foi pregada lá, pregada aqui hoje, ela é viva e eficaz na nossa vida. E o Paulo tem um versículo que fala tão abertamente na nossa coração, que a oração do justo, ela faz muitos seus efeitos. E eu acredito que todos vocês conhecem esse versículo. Mas é como eu falei no começo, parece que a gente entende, ouve, mas a gente não mastiga, não quer levar em prática. Por que a gente não quer levar em prática? Parece que a gente está limitando o nosso Senhor. Se eu puder olhar para o menino e dizer assim, parabéns, você conseguiu. E ele olha para mim, eu sou um Zé Ninguém. Eu não sou nada. Se não fosse eu estava vivo. Com certeza, alguns de vocês aqui já passaram pela tia Costa também. Nós por nós, né? Ao invés de estar um bom dia. Porque eu me lembro quando eu conheci Jesus. Na minha época, eu era tão nojento que eu só falava com a minha mãe. Nossa, vocês têm ideia. Era ruim. Falava comigo não. Ela pegou um instrumento. Isso é chamutal. Eu era ninguém. Hoje eu sou alguém em Cristo. E você já pensou? A gente é alguém em Cristo. Talvez todo mundo não, mas aí. Quem disse que a gente deve alguma coisa ao mundo? Porque quem nos escolheu nunca toca. Mesmo ele sabendo nossas falhas, mesmo ele sabendo que a gente tem pouca fé, mesmo ele sabendo que a gente é fácil amar contra ele. Ele sabia que muitas vezes ele ia falar com os corações e a gente, não, acho que não é hora não. Eu acho que você falar aqui, a pessoa vai falar de mim. Mas foi ele que escolheu. Lembra que eu falei no começo que a palavra penetrou tão profundo da gente, entre a alma e o espírito? Foi ele. Foi ele, e essa palavra se renova todas as manhãs. É todas as manhãs. Dá nada, nem dois. Vou fazer uma pergunta simples, Ele pode mas que faz sentido no coração de vocês. Quem é o
ama Jesus? Levanta a mão. De verdade. Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Ainda Levanta a mão. continua, eu tô pequeno. Amém. Obrigado. Pois assim como Jesus fala a Pedro, eu repito na mesma voz. Vocês amam Jesus? Então apacenta as ovelhas dele. Vocês amam Jesus de verdade? Então ajuda o irmão, ajuda essa ovelha que está ao teu lado aí. Você realmente ama Jesus? Então vamos cuidar uns aos outros. Nós por nós aqui, pelo menos nós da igreja, vamos cuidar um ao outro. Tem que me ajudar nos meus planos. Eu não quero mais saber, eu ouvir questão de patente, quem sabe mais, quem sabe menos. Todos nós estamos aqui, somos corpo de Cristo. Todos nós somos corpo de Cristo. E ao invés de a gente procurar no meio do irmão, ou mais de alguém, vamos começar a se importar de verdade. Porque o nosso Jesus disse: tu me amas, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Tu me amas de verdade, Pedro. Vocês amam Jesus de verdade? Vamos se importar com o nosso irmão. Vamos falar de verdade com eles. Vamos falar, não acreditar. Eu acredito em vocês, tá? Eu acredito. E eu quero mostrar para vocês hoje que a gente precisa aprender um com o outro. A gente precisa aprender um com o outro. Quando Jesus escolheu Mateus, a própria palavra fala que Pedro repreendeu. E Jesus falou assim: se acostume. Se Pedro fala isso para ele, ele falaria para nós? Se está escrito na palavra dele, será que não é para mim ou para você? Eu tenho certeza que há alguns que estão, acredito que todos, que ouviram a profundidade dessa palavra, acreditem de verdade. Acreditem em vocês. Pois Ele escolheu cada um. Ele, não foi eu que escolhi o Nogueira, não foi o pastor que me escolheu, não foi o pastor que escolheu a Sônia, nenhum de nós aqui trouxe o Gustavo para cá. A irmã Helena não se batizou aqui por nós. Não. Foi ele. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de nossas vidas. Ele. Eu quero fazer um propósito de fé em cada um. Talvez alguém ainda está com dúvida se realmente tem um chamado, Como é que vai ser um dia? ou se ele está procurando um propósito de vida. Por isso que eu te Talvez você ainda não entendeu o que Deus quer contigo. Nós temos que Vocês vão ser os meus romanos. Aí você acha que precisa alcançar mais alguma coisa para ele começar a te usar. Talvez você acha que precisa começar a pregar o Evangelho ou somente viver a verdade daqui a alguns anos. O melhor momento de suas vidas é nesse momento. É hoje. E o melhor lugar vocês estão vendo. Porque mais vale uma noite, um dia só, na casa do Senhor, do que 1000 e pouco em outro lugar. Vocês acreditam nessa palavra, né? Glória a Deus, Deus ajuda. Deus faz ser melhor. E se nós acreditamos, a palavra diz que tudo que a gente liga aqui na terra, a palavra diz que onde a gente colocar a planta dos nossos pés, é abençoado. O Senhor diz que onde nós for, Ele também vai. Não temas, vai que eu vou contigo. Falou para Josué, falou a Isaías, abertura do culto. Não tenha medo, eu sou contigo. A destra da minha justiça está com você. Todos nós vamos ter Deus.
são capacitados, Lá na igreja. trazidos para fazer a diferença, Não, Deus é. para fazer Vamos igual fazer ele, renação dele. curar, Vai eu receber a transformar, aprender o Evangelho. E pelo ato de fé, todos que acreditam e querem de verdade e amam de verdade a igreja do Senhor, eu quero chamar aqui na frente. Quero orar por vocês e ungir a mão de vocês. Porque vocês acreditam que onde você está, vocês não estão mais. E sabendo que tudo que vocês têm feito, ou procurado fazer, é para a melhoria de vocês e para o crescimento do Evangelho. Estou aguardando as capacidades. É pela fé. É dele, não é ele. É dele. Esqueça que o movimento é ele. É ele. Olha para Deus. Acredite. Eu não faço isso comigo, não é comigo. Acredite em vocês. Todos que estão aqui foram escolhidos pelo Senhor. Glória a Deus. Pastor Luan. Aleluia. E já adiantando também aquele que quer se reconciliar com quem nosso Senhor Jesus também. Glória a Deus. Bem, vamos no seu coração do povo que se exalta no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós queremos agora aqui apresentar a Deus dos filhos, Pai. A Deus esses que se disponibilizaram, se levantaram aqui, para vir até aqui na frente, Pai querido. Em nome de Jesus, nós queremos pedir, Pai querido, que venha essa maldição do Teu Espírito Santo, Pai querido, sobre a vida de cada um de Jesus Cristo, Pai. É o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, que o Senhor venha dando ousadia, Pai querido. Deus, o Senhor venha dando trepidez, Pai querido. Tira toda a timidez, tira toda a vergonha, Pai querido. Tira todo o empecilho, tira toda a barreira, tira tudo aquilo que tem, Pai querido, sufocado, chamado, ao qual o Senhor tem entregado para cada um dos seus filhos, Pai querido, que caia por terra aqui nessa noite, Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, dá-nos, Pai querido, fome e sede da Tua presença, Pai querido, dá-nos fome e sede, Pai querido, de fazer a Tua obra, de fazer a Tua vontade, Pai querido, de fazer, Pai querido, aquilo que o Senhor estabeleceu, para que nós viéssemos fazer, Senhor Deus, para fazer o Teu vídeo, Pai, para levar a Tua palavra, Senhor, para alcançar almas para o Teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, que aqui nessa noite saia pessoas que são verdadeiras armas na Tua mão, Pai querido, para saquear o inferno, Senhor Deus, para trazer de volta aqueles que se afastaram da Tua presença, para trazer de volta aqueles que saíram da Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, nós te pedimos, Pai, uma unção de capacitação, Pai querido, uma unção de ousadia, Pai, sobre cada filho, Pai querido, sobre cada filho do Senhor, aqui nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, nós queremos te agradecer já por cada vida, por cada irmão que se disponibilizou, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos assim nessa noite, Senhor Deus, nós queremos interceder nesse momento, Pai querido, por cada um dos teus filhos, Pai querido, interceder por cada vida, Pai querido, aqui nesse lugar, Deus.
no nome de Jesus, que tu venhas repreender todo o mal, Senhor, que venha ser repreendido tudo aquilo que não provém, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Pai querido, sobre a vida do teu povo, Pai querido, tudo aquilo que não é teu, Pai, toda a armadilha do inimigo, Pai querido, todo o laço do diabo, Pai querido, que seja repreendido agora, na autoridade e no poder que existe no teu santo nome, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos assim, Senhor, aquele que se encontra fraco, aquele que se encontra batido, aquele que se encontra sem força, Pai, nessa noite ele encontra em renovo da tua parte. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, nós queremos te pedir assim nessa noite, tira todas as escamas dos olhos, Pai querido, tira tudo aquilo que impede, Pai querido, os teus filhos enxergar o propósito do Senhor na vida de cada um deles, Pai querido. Nós oramos assim, Pai querido, oramos por essa igreja, oramos por esse ministério, Pai querido, pedimos a tua bênção sobre esse lugar, pedimos a tua unção sobre esse lugar, pedimos o teu poder sobre esse lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Nós declaramos essas cadeiras cheias, Pai querido, nós profetizamos esse lugar cheio, Pai querido, vidas se rendendo ao Senhor aqui nesse lugar, vidas se entregues ao Senhor aqui nesse lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos um novo tempo sobre a Igreja Batista da Graça, um novo tempo sobre esse lugar, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós queremos orar assim nessa noite, Pai querido, e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer aqui nesse lugar, Pai. Nós oramos assim, Senhor Deus, te agradecemos e te pedimos, Senhor, dá-nos uma semana abençoada, uma semana na tua presença, Pai querido, uma semana, Pai querido, ao qual nós vamos sair daqui para falar do teu amor, uma semana que nós vamos sair daqui para falar da tua palavra, uma semana que nós vamos sair daqui para orar pelas pessoas, uma semana que nós vamos sair daqui para buscar a tua presença, para ler a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, para se relacionar contigo, para entrar em um nível mais profundo, para entrar em um nível mais profundo da tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, é assim que nós oramos, Pai, e já te agradecemos no nome santo de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos digam amém, glória a Deus. Diga só o nome, irmão, como quem está recebendo em nome de Jesus, o amor de Deus, e a graça do Filho, e a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus, sejam conosco não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém, a paz do Senhor.